Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 9 de agosto de 2024, falaremos sobre tech lá nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre resultados da Amazon e também vamos comentar sobre Netflix e grau de investimento. No Brasil, agora a gente vai falar sobre a estratégia do Santander aqui no país e também o Mercado Livre, que passou a Petrobras em valor de mercado, se tornando a companhia mais valiosa da América Latina. Por fim, na discussão do Journal, aproveitando esse momento de Olimpíadas, a gente vai falar sobre prática de esportes e o trabalho dos CEOs. E a gente vai passar a discutir um pouco sobre o trabalho para todo mundo também. Para me acompanhar nesse episódio, estou com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Estamos gravando numa semana que está fazendo um friozinho aqui no sul e que teve bastante turbulência pelos mercados financeiros, aí, em especial segunda-feira, e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Diga lá, Pois Habib. é, a frente fria ainda não chegou aqui, viu, Gui? Daqui a pouco deve estar chegando, tá subindo, né? Ela tá subindo, então provavelmente no final de semana vai estar um pouco mais fresco aqui. Eu aguardo ansiosamente por esse momento. Eu gosto bastante de frio. Eu aproveito para conversar com você que está nos ouvindo aqui. A gente já iniciou as turmas do segundo semestre do General Business Program, nosso curso voltado para você que está entrando no mercado de trabalho, terminando a faculdade, recém-formado, até 4 anos de formado ou formada, e quer se desenvolver junto com a gente em temas de estratégia, finanças corporativas, valuation, investimentos, marketing, comunicação, negociação, resolução de problemas. É um semestre intenso de aulas, a gente tem 6 horas por semana, e aí as turmas são variadas, tem pessoal de segundas e quartas, a turma 117, inclusive do GBP, eu tô com eles em negociação estratégica, a gente começou na segunda-feira, então tem várias turmas rodando, segunda e quarta, terça e quinta, sábados, período integral, de manhã e à tarde. E ainda tem espaço. Se você quiser participar, a gente tem várias turmas que já lotaram, tá? Mas de sábado, turmas de sábado, ainda há algumas vaguinhas para você. Você pode entrar no curso, as aulas que eventualmente você perdeu na primeira semana, você tem todo o acompanhamento dos instrutores, tem material de suporte, você pode entrar em contato com os instrutores fora do horário de aula e acompanhar o restante do curso com tranquilidade. Corre, porque o curso já começou e a gente não deixa aberto por muito tempo. São 2 semanas de brecha, caso tenha vagas. Depois disso, só no ano que vem, 2025. Então, se você quiser se desenvolver agora, aproveita, é muito caso analisado, muita situação, muito aprofundamento em temas de business para acelerar sua carreira. Bom, vamos lá, a gente tem vários temas aqui para discutir. Aproveito para pedir para você que nos acompanha pelo YouTube para deixar um like, comentar, engajar dentro do vídeo para ajudar a gente no desenvolvimento aqui do conteúdo, espalhar para mais pessoas. O YouTube vai entender que você quer ver mais desse tipo de conteúdo. Se estiver no Spotify, você também pode curtir ali a nossa página, o BTC Cast, e deixar também um comentário. A gente gosta muito de receber as indicações, feedbacks, sugestões, críticas de vocês sempre. Vamos lá, pessoal. A gente tem algumas notícias. Eu vou começar aqui falando de tecnologia. E essa daqui é da Forbes. A Amazon tomba mais de 10% e fortuna de Bezos encolhe 120 bilhões de reais. Pois é, Gui, parece que alguém vai ter que usar o cheque especial no mês que vem, né? Pois é, cara, eu acho que deve estar trocando já pro papel higiênico mais áspero lá na casa do Bezos, porque o negócio não tá fácil. O cara perdeu 21 bilhões de dólares, ou 120 bilhões de reais, um pouquinho mais até, né, com a cotação do dólar como está hoje, porque as ações da Amazon caíram em mais de 10% recentemente. Lembrando que essa notícia é da sexta-feira, dia 2 de agosto. Por que que as ações da Amazon caíram? A AWS apresentou um resultado positivo, cresceu 19% na receita e atingiu 26 bilhões de dólares no segundo tri, o que superou as estimativas dos analistas.
Ainda assim, o bom resultado da divisão de computação em nuvem não foi suficiente para os investidores. Segundo o William Alves, estrategista da Avenue, o principal responsável pela falta de otimismo com a ação foi a expectativa declarada da empresa, o famoso guidance, de um crescimento moderado no e-commerce. A Amazon projetou vendas entre 154 e 158 bilhões de dólares para o terceiro trimestre desse ano, um valor um pouco inferior às estimativas de mercado. Além disso, a queda das ações da Amazon acompanha um movimento mais amplo de desvalorização das ações de grandes empresas de tecnologia, como Alphabet e Tesla. Alphabet, que é a dona do Google, né? Que também apresentaram resultado ligeiramente abaixo das expectativas de mercado. Isso contribuiu para um sentimento negativo entre os investidores. Nessa semana, que a gente está agora, segunda, dia 5, a gente viu um pouquinho mais de turbulência nos mercados financeiros e muita gente explicando um tal de carry trade, né? Que, para quem não viu, vou dar uma breve explicação aqui também do que é essa operação e o que o pessoal fez, em especial na segunda, ou tem feito aqui, mais recentemente. Então, em essência, a operação do carry trade é uma operação de pegar dinheiro barato e investir num lugar onde ele rende mais. O pessoal pega a dívida no Japão, onde a taxa de juros estava muito próxima de zero pelos últimos 30 anos, e investiu esse dinheiro onde a expectativa era render mais do que zero, né? Investiu na Bolsa Americana, investe em títulos de dívida de países, né, como títulos do Tesouro Americano e também de outros países, título do Tesouro Brasileiro, título do Tesouro Mexicano, né, que pagam taxas de juros mais elevadas. O Japão já sinalizou que vai aumentar juros e, de fato, aumentou a taxa de juros de 0 a 0,1 para 0,25, então um aumento muito pequeno. Os Estados Unidos está em via de diminuir a sua taxa de juros, né? Então, com o Japão aumentando, os Estados Unidos diminuindo, o spread aqui se reduz, né? A atratividade dessa operação cai. E aí, quem está fazendo a operação resolve desfazer. Então, os especuladores, né, que fizeram essa operação de carry trade, na hora de desfazer essa operação, eles vão vender as ações que eles compraram, vão vender os títulos de dívida que eles compraram e vão comprar iene, que é a moeda do Japão, para poder pagar essa dívida. Com isso, as ações que estão sendo vendidas em massa têm o seu preço, né, caindo, sofrem, e o iene, que está sendo buscado para as pessoas poderem pagar a dívida que é em iene, tem subido, né? Isso, inclusive, tem impactos lá nas ações do Japão, né, que caíram, subiram, ainda estão meio em queda e tal. Mas, enfim, esse é o carry trade, é a operação que foi feita e está sendo desfeita. Quando muita gente quer comprar a mesma coisa, quer vender a mesma coisa ao mesmo tempo, o impacto no preço tende a ser mais acelerado. Vamos ver se ele vai ser duradouro ou não, né? A bolsa do Japão caiu bastante na segunda, na terça já se recuperou. Vamos ver os próximos episódios aí. Tem muita gente preocupada, porque são vários os sinais de uma possível recessão nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo, né? Tem lá o tal da curva de juros invertida, que a gente já comentou aqui. Tem o Warren Buffett, que é um grande investidor americano, tem um histórico bem longo de sucesso e que tem reduzido a sua posição, em ações, né? Ele adora a Apple, adora a Coca-Cola, vendeu um monte de ação da Apple no último tri. Então o pessoal tá preocupado, né, Habib? Eu não sei como é que você tá também, você tá preocupado, como é que estão os investimentos, mas acho importante estar atento, né? A gente tem uma perspectiva não muito positiva para a economia americana. Se a gente for para o outro lado do mundo, na economia chinesa, também há alguns analistas certamente preocupados com queda de volumes, queda de demanda. Eu acredito que já não é tão preocupante, pelo menos lá do outro lado do mundo, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico. Os Estados Unidos também tem muito desenvolvimento tecnológico, mas tem o mercado financeiro que traz aquela agressividade, né? Aquela incerteza um pouco maior. Então, acho que o Warren Buffett está fazendo, né, talvez seja acompanhado por algumas outras pessoas, o que pode transformar um movimento aí de queda de ações. Como eu já não me preocupo mais com o mercado acionário, por vários motivos, dentre eles a falta de investimentos, né? A gente fica mais tranquilo e segue trabalhando, viu, Gui? Então, entendo a preocupação. E só lembrando, hein, pessoal, Jeff Bezos perdendo os seus 120 bilhões de reais,
que não necessariamente vira liquidez, né? Isso aqui está relacionado à participação dele na própria empresa. O Guilherme certamente brincou em relação ao papel higiênico, pessoal. Muito provavelmente ele ainda está usando um papel bastante macio, tá? Então não se preocupem em relação ao Jeff Bezos, caso essa era a preocupação de vocês, né? Vamos dar sequência, Gui. A gente vai falar também de Netflix, aqui do Neofeed, a notícia. Netflix atrai interesse 10 vezes maior para seus títulos após receber grau de investimento. Aqui a gente está falando de duas agências principais e um certo otimismo, né? Um pouco diferente do que a gente viu na notícia anterior. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa notícia. Imagine você, ouvinte, que você vai lá no banco pegar um empréstimo, né, para comprar sua casa. Você quer R$ 500 mil, R$ 500 mil para comprar um apartamentinho, né? Hoje em dia, em São Paulo, com sorte, você compra um estúdio com 500 mil. Aqui em Floripa também você compra um estúdio, né? Mas vamos lá. E você chega no banco e de repente o banco te oferece 5 milhões, cara. Porque ele foi muito com a tua cara, né? Ele gostou de você, achou que você tem potencial, né? Foi isso que a Netflix, isso que aconteceu com eles. Eles foram captar 1,8 bi e teve demanda, teve gente querendo emprestar 19 bi, né? Então o pessoal tá otimista aí com a Netflix. Como que foi essa captação que eles fizeram, né? Esse 1,8 bi? Eles captaram em duas partes, 1 bilhão com vencimento para daqui a 10 anos, né? 2034, e pagando uma taxa de 4,9%, e 800 milhões pagando 5,4%, uma remuneração um pouquinho maior, mas com vencimento só para 2054, ou seja, 30 anos. O pessoal está emprestando dinheiro para o Netflix para pagar, para receber em 30 anos, né? Então, um grande otimismo aí com a empresa americana. Essa oferta ela foi gerida, né, pelo Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, então uma série aí de bancos americanos. Isso marca um otimismo ali do pessoal de emprestar dinheiro para as empresas, ou talvez, né, um pessimismo com todo o resto, um menos pessimismo com as empresas, porque o mês de julho foi o mais movimentado em 7 anos para emissões de títulos com grau de investimento. O que que é o grau de investimento, né? É uma classificação que é dada por diferentes agências, tem três grandes lá nos Estados Unidos. A Moody's e a S&P elevaram o grau do Netflix para investimento. Tem dois graus, né? Tem uma série, né, de graus ali, de classificações, mas tem uma linha d'água, né? Quem está acima da linha d'água é considerado grau de investimento. Quem está abaixo da linha d'água é considerado junk, né? Ou grau especulativo, né? Como a gente traduz aqui para o Brasil, mas seria a tradução mais literal seria lixo, né? Seria uma empresa com alto risco de não te pagar de volta o dinheiro que você está emprestando para ela. Então ela saiu da classificação lixo e foi para a classificação grau de investimento, né? A classificação linda, maravilhosa, que é um bom rating. E com isso, outras empresas que, por definições contratuais, que, né, o investidor não pode de jeito nenhum colocar o dinheiro em lixo, ele agora pode colocar dinheiro na Netflix, porque ele pode emprestar dinheiro para a Netflix, porque ela é grau de investimento. Então, a Netflix acaba conseguindo acessar, por exemplo, fundos de pensão, né, que geralmente tem esse tipo de restrição. Teve uma super demanda, conseguiu fechar a operação e, enfim, tomou crédito aí para pagar em 10 e 30 anos. Essa mudança de rating ela foi recente, ela aconteceu no final do ano passado, muito por conta dos resultados que a Netflix apresentou, né? Ela conseguiu reduzir a sua alavancagem. A gente recorrentemente fala aqui sobre alavancagem como sendo um ponto muito importante. E a linha d'água, né, na alavancagem, o número-chave ali é 3. Acima de 3 você está muito alavancado. Abaixo você está bem. A Netflix estava com 1,6 e conseguiu reduzir para 1,1. Ou seja, não só ela estava com uma alavancagem mais baixa, como ela estava com uma tendência de melhora. Ela conseguiu melhorar. Esses são dois pontos positivos que certamente ajudaram ela a ter essa demanda e a conseguir fazer essa oferta de debenture com sucesso lá no mercado americano. Eles também estão apresentando bons resultados, ou resultados que estão melhorando.
No ano passado, eles registraram um lucro líquido de 938 milhões de dólares, um crescimento de receita de 12,5%. A receita alcançou 8,8 bilhões de dólares e o número de assinantes terminou o ano em mais de 260 milhões. Assim como boa parte do mercado, quando a gente olha o ano, né, as ações da Netflix estão subindo, estão com uma subida expressiva aí de 34%, e a empresa está valendo hoje no mercado 269 bilhões de dólares. Nada mal, né, Habib? Para quem está investido aí, para o dono da Netflix, aposto que ele também se mantém com neve supreme aí, tá sem preocupações. Exatamente. E eu trago uma curiosidade ainda além disso, Gui, porque é engraçado. A gente falou de Amazon e a Amazon tem dentro da sua divisão de negócio de varejo o Amazon Prime, que também não tá lá essas maravilhas em termos de resultado, e a Netflix Streaming, que tá indo muito bem. Agora, olha só que curiosidade, né? A Netflix, quanto melhor ela vai financeiramente, menos conteúdo bom ela tem na sua plataforma. Por outro lado, a Amazon Prime tem me surpreendido bastante em conteúdo. Inclusive, a Netflix está tão ruim de conteúdo que eu não assino já faz vários meses e eu não sinto a menor falta, né? Já a Amazon Prime eu acabo consumindo com uma certa regularidade. E aproveitando, né, a gente está aqui em véspera de Dia dos Pais, eu queria comentar que tem alguns filmes que mudam a partir do momento que você vira pai, né? Inclusive tem um que eu recomendo fortemente, chamado Um Homem de Família, um filme de 2000, do Nicolas Cage, Téa Leone, filme antigaço, mas que a partir do momento que eu virei pai, o negócio me fez chorar igual a criança, viu, pessoal? É impressionante. E, obviamente, está onde? Na Amazon Prime e não na Netflix. De qualquer maneira, né, eu queria aproveitar para falar que, a partir do momento que eu virei pai também, eu espero ansiosamente pelo presente de Dia dos Pais. Claro que não fornecido pelo meu filho, que é muito pequeno e, graças a Deus, não é uma criança empreendedora. Se tudo der certo, não será até os 18 anos, pelo menos. Vai brincar, vai estudar, vai namorar, vai fazer merda aqui e ali, mas não vai empreender, viu, filho? Por favor, não o faça até os 18 anos. Tem outras coisas mais importantes nesse momento. De qualquer maneira, como ele não me dá presente, esse presente será fornecido pela minha digníssima. E eu vou te falar que eu aguardo ansiosamente pela minha camiseta polo da Insider, porque a partir do momento que eu virei pai, né, eu tenho que usar camiseta polo, né? Então existe essa regra implícita, viu, pessoal? E se você quer presentear seu pai com uma camiseta polo da Insider, você pode fazer isso, e melhor ainda, você faz isso com frete grátis e com um mega cupom que pode te dar 12% de desconto se você já é cliente ou 18% se for a sua primeira compra. Então você pode já aproveitar, fazer essa bela aquisição da Polo Insider, que eu não vou dar para o meu pai, né? Porque senão seria um spoiler. Afinal, ele acompanha o BTC Journal. Mas vou te falar que eu vou ficar muito feliz em receber, porque os produtos da Insider, apesar da Polo eu ainda não conhecer, não posso avaliar pessoalmente, conhecendo o histórico e os outros produtos, como a Tech T-shirt que eu estou usando aqui, e os vários outros produtos que eu tenho da Insider, a qualidade é excelente. Tá? E não é à toa que a gente está aqui falando dos produtos, porque realmente eles são muito bons. Se não fossem, a gente certamente já abandonaria esse blá blá blá. Mas se você quer presentear seu pai com algo bacana, na Insider certamente você vai encontrar, e com essas facilidades aí de frete grátis, um descontão com o cupom BTC, né, e o link aqui na descrição, provavelmente você vai conseguir deixá-lo bastante feliz neste domingo, beleza? Mas lembra de estar presente, tá? Não é só dar o presente, é estar presente. Bom, vamos dar sequência, Gui. A gente tem algumas notícias falando de Brasil. Essa daqui é do Brasil Journal e o título é: O Santander está repensando tudo, dos produtos às agências. A meta, voltar ao ROE de 20%. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre a posição do Santander, talvez seja um dos bancos menos comentados aqui no BTC Journal, e talvez um banco que perdeu um pouco de representatividade nos últimos anos no Brasil, e eu imagino que deve estar rolando alguma mudança. Eu queria que você compartilhasse com a gente, por gentileza. Vamos lá, Habibi. Boa, primeiro,
Acho que vale cumprimentar aqui o Brasil Journal, o Geraldo Samor, Pedro Arbex pela matéria, super completa, super interessante. Quem quiser entender mais sobre o negócio bancário, sobre o Santander em específico, recomendo a leitura dessa matéria lá no BTC Journal. No BTC Journal não, né? No Brasil Journal. Essa matéria, ela parte de uma entrevista que foi feita com o CEO do banco desde 2021, o Mário Leão, né? O Santander Brasil ele está reestruturando as suas operações com o objetivo de voltar a atingir um ROE, um retorno sobre o patrimônio, um retorno sobre o equity de 20%. Essa transformação ela abrange desde os produtos até o modelo de atendimento nas agências, que eles, em diversos pontos aqui, chamaram de loja, o que eu achei algo interessante. Uma das coisas que eles querem fazer é pegar dinheiro mais barato, né? É mudar o funding. E qual que é a estratégia aqui, né? O Santander, tradicionalmente, tinha 60% do seu funding vindo de grandes clientes, atacadistas, investidores institucionais. E 40% vindo do atacado, vindo do varejo, de pessoas físicas. Eles querem inverter essa proporção de 60-40 para 40-60 e, com isso, reduzir o custo médio do dinheiro captado. Por que que o custo seria reduzido com essa estratégia? Porque o banco paga uma remuneração pior para o correntista que deixa R$ 1.000 parado lá na conta do que para grandes empresas que deixam alguns milhões de reais. A gente viu algo parecido com o Nubank, né? Quando implementou as caixinhas, que deixou de remunerar o saldo em conta corrente. E aí, se você quer ter remuneração todo dia, né, você precisa aplicar na caixinha o dinheiro que você esquece, que você deixa lá na conta. Ele não tem remuneração, ele não tem remuneração por um mês, ele tem uma remuneração pior, e aí com isso o banco tem dinheiro mais barato. Bom, que mais? Falando sobre crédito, né? Desde 2022, então aqui a gente está muito falando de um cenário pós-pandemia, né? E pós-pandemia, qual que era a preocupação do banco? Tomar calote, né? Então o Santander foi restringindo a concessão de crédito para controlar os riscos, que resultou na diminuição do número de cartões ativos. Ele agora voltou a expandir nessas áreas, assim como outras, como financiamento de veículos, empréstimos consignados, crédito agrícola, em especial áreas onde ele tem a garantia, né, onde ele reduza o risco nesse crédito que ele está concedendo. E ele está focando aqui em desenvolvimento de tecnologia para personalizar as ofertas ao máximo e em especial para os clientes da baixa renda. Um ponto interessante, trazendo algo que não está aqui na matéria, o Santander, aqui é comentado na matéria que eles são o principal concessor de crédito para o financiamento de veículos, né? E eu entendo que isso tem uma relação grande com a história do Santander no Brasil, de como que ele entrou no Brasil. Ele entrou comprando o Banco Real, que por sua vez tinha comprado lá em 2002 a Web Motors, que é o maior classificado de automóveis do Brasil. Desde então, né, desde a fusão, desde que o Santander comprou o Real, ele já vendeu 70% da Web Motors, cedendo o controle da empresa para a australiana Car Sales, mas ele ainda mantém uma participação de 30% no negócio, e esse negócio é gerador, né, de financiamentos ali. Se você for pesquisar um carro lá no Web Motors, você vai ver que em todas as páginas, em todos os anúncios que você entra, tem para você fazer um botãozinho ali, uma simulação de crédito, uma simulação de parcelamento né, do financiamento daquele veículo com o Santander sempre. Bom, a matéria também fala sobre inovações no modelo de atendimento, né? O Santander quer competir de maneira mais acirrada no mercado de investimentos pessoais. Ele adotou uma estratégia com dois pontos chaves. Primeiro, revitalizar a marca Santander Select, que é focada na alta renda e que fez com que eles conseguissem aumentar o número de correntistas já em 2,5 vezes, de 600 mil para 1,5 milhão, isso aí nos últimos 2 anos. Além disso, em setembro de 2022, eles criaram o próprio escritório de assessoria chamado de AAA. E com isso, ele não precisa dividir margem com o escritório de assessoria, né? É um modelo parecido com o da XP. A XP tem um escritório próprio, também tem uma porrada de escritórios associados. Quando você opera pelo escritório próprio da XP, né, ela não divide essa margem, ela fica com um pedaço maior do bolo ali para ela. E essa é a estratégia que o Santander está seguindo. Eles já bateram a marca de 1,7 mil assessores, querem chegar em 2 mil, ou seja, está logo ali. Segundo a reportagem, o nível de atendimento
de quem é assessorado aqui no Santander, ele é maior, ele é mais personalizado, porque os assessores atendem 5 a 6 vezes menos clientes do que a média de mercado. Eles atendem apenas 100 clientes cada assessor. Eu achei esse ponto particularmente curioso, né? Porque eles falam de tornar a operação mais rentável e reduzir custo, e ao mesmo tempo de ter um atendimento, esse atendimento mais personalizado, né? 100% no humano, né? Ele não está sendo mais personalizado com a adoção de tecnologia, ele está sendo mais personalizado com o humano, em vez de atender 500 pessoas, atendendo 100. Ou seja, daria para a gente olhar isso aqui como o mesmo humano tendo 20% da eficiência dos seus concorrentes, né? Então, para isso aqui, para essa conta fechar, né, eles provavelmente estão mirando em clientes que também têm um patrimônio acima da média, né, querem atrair grandes clientes. Para isso, eles sem dúvida vão precisar demonstrar um diferencial de qualidade, vão precisar ter uma boa oferta de produtos no banco. Eu honestamente não sei como é a oferta de produtos do Santander, mas entendo como algo fundamental aqui. Falando ainda sobre iniciativas de custo, elas passam tanto pelas agências quanto pela oferta de cartões de crédito. Nas agências ou lojas, né, o modelo de incentivo da gestão mudou. Correntistas deixam de uma agência, posse de uma agência, né? Eles passam a ser clientes do Santander e vão ser servidos pelas lojas do Santander. Com isso, o resultado ele vai ser distribuído para as agências, lojas, pontos físicos, de acordo com o consumo desses serviços e de acordo com a avaliação, né, o NPS, que as lojas recebem. Eles usaram um termo aqui, rentabilizar o ponto de venda, né, que eu achei bem interessante aqui, porque está se aproximando do varejo, né? Isso me parece algo relevante, em especial como um ponto de diferenciação do Santander com relação aos bancos digitais, né? Tem uma preocupação grande de custo, as agências, lojas, pontos físicos, né, chamemos do jeito que quiser, mas são uma fonte, né, de custos relevante que não tem no banco digital. Banco digital, justamente, que tem ganho muito espaço nos últimos anos, esses mesmos anos onde o Santander tem perdido espaço, né? Então, é um ponto interessante a gente observar como que o Santander vai, de fato, usar as agências para criar uma experiência diferente. Eu imagino que o Habib não vá num banco digital, numa agência há muito tempo. Eu faz. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fui numa agência, né? Faz anos. Eu sei que o falecido avô da minha esposa adorava ir na agência. Era um evento ir na agência do banco, né? Mas conforme os avós vão falecendo, né? Conforme esses clientes que adoram ir no banco perder 2 horas para conseguir fazer qualquer coisa básica, eles vão deixando de fazer isso, né? Eu estou curioso para ver como que o Santander vai se reinventar para a agência ser relevante para a geração mais nova, né? Para nós aqui, que não somos millennials, né? Somos geração X, mas também para os millennials que estão vindo e que muitas vezes têm até vergonha de falar face a face com alguém, né? A pessoa quer uma experiência 100% digitalizada de vida. Falando ainda sobre redução de custo, o Santander resolveu reduzir a sua oferta de cartões de crédito para reduzir com isso a complexidade operacional, que era consequência de ter uma oferta de 300 cartões diferentes, né? Eles já cortaram um terço, estão em 200, e a ideia é chegar em 12. Sem dúvida, um corte extremamente relevante. Eu espero que, né, bons cartões continuem aí. O Santander tem cartões de crédito muito legais. Inclusive, tenho um cartão deles, espero que se mantenha vivo ali, porque eles têm uma oferta de fato muito boa ali, como o Itaú, como o Bradesco, também tem alguns cartões bem interessantes. Bom, a ideia com isso, né, redução de complexidade operacional, é tornar o treinamento dos vendedores mais simples, mais rápido e reduzir os custos de processamento dos cartões de crédito. Vale lembrar que em fevereiro desse ano, o Santander anunciou uma nova CMO, a Juliana Cury, que já teve passagens pelo Itaú e pela Zamp, que é controlador do Burger King e do Popeyes, com uma missão de fortalecer marca, de atrair base de clientes mais diversificada, liderar marketing institucional, governança, marca, publicidade, né, e colaborar com as equipes de varejo para implementar essas estratégias. Então, claramente, o Santander quer ser mais ágil, quer ser mais diversificado,
quer personalizar melhor a oferta para os seus clientes, né? Ele está trabalhando em todos os pontos. A gente falou de funding, a gente falou de conseguir ter uma oferta mais personalizada, a gente falou de reduzir complexidade operacional, de conseguir alavancar melhor o ativo loja física, né? Então, muita mudança acontecendo no Santander. Eu sei que o Santander também tem uma equipe de tecnologia com pessoas excelentes, muito boas. Inclusive, o Contrucci foi um que eu já trabalhei com ele. Cara, muito legal, muito bom, tá lá na área de tecnologia do Santander. Então, enfim, acho que eles estão com tudo aí para entregar um bom resultado. Tô ansioso para ver essa oferta de produtos, o que que eles vão oferecer, se vai ser algo efetivamente diferente, né? E com qual que é o grande objetivo? Lembrando, né? Entregar um retorno adequado, entregar um retorno talvez bom, excelente. Eu lembro de acompanhar o mercado bancário há pouco mais de 10 anos, e lá em 2014, né, já falar de um ROE de 22, 24 era o esperado de um banco, né? O Santander está com 15 no último trimestre, quer subir isso para 15,5, na verdade, né? Quer subir para 17, para 18 e até bater 20 e ficar acima do patamar de 20, que eu entendo que é um patamar saudável aqui. Principal ponto, mensagem do CEO, priorizar rentabilidade e não crescimento. Para quem está fora do mundo bancário, né? Eu, por exemplo, estou no mundo de startup há um bom tempo. Esse tem sido um mote muito forte agora no pós-pandemia, em especial desde o ano passado, desde 2023, né? Então, a água bateu na bunda das startups e está batendo na bunda de um dos maiores bancos do Brasil, né? Então, só um doido hoje para querer falar de crescimento sem rentabilidade, né, Habib? As finanças tradicionais, as finanças clássicas de dar lucro, dar retorno, estão voltando à moda. Pois é, acho que a gente está contribuindo um pouco com isso, né? Dado que a pandemia viu muita gente que partia do princípio de que lucratividade é só um detalhe, empresas quebrando uma atrás da outra, enquanto as empresas que buscavam lucratividade, rentabilidade, se sustentaram em momentos difíceis e sustentam um crescimento mais sustentável também, né? Desculpa aí a repetição das palavras. Mas o Santander, ele está passando por uma transformação que também afeta os outros bancos tradicionais, que têm as agências. Muita gente ainda usa agência, e é o que o Gui falou. As pessoas que usam agência, daqui 50 anos, possivelmente não estarão mais entre nós. O que vai diminuir muito a necessidade das agências e a demanda por elas, e os bancos vão ter que se transformar, porque em 50 anos a necessidade de agência vai diminuir muito. Talvez ainda haja necessidade de um ou outro serviço, apesar de que, pessoal, crédito imobiliário, crédito com garantia de imóvel, tem um monte de processo que antes exigia agência, exigia assinatura, você ir na mesa do gerente assinar, hoje em dia não exige mais vários desses processos. Então, os bancos tradicionais, eles estão evoluindo. Bom, eu sou correntista do Itaú, e o Itaú eu acompanho que vários desses produtos que antes exigia presença física, hoje não exigem mais. Então, acredito que o Santander deve seguir o mesmo caminho, se não seguir é fracasso total, mas eu acredito pelo que o Gui acabou de comentar aí da reportagem, que é a busca que eles estão fazendo agora, né? Bom, vamos dar sequência, falar de outra empresa em atuação no Brasil, é, também proveniente de país de idioma hispânico, né, mas atuando muito fortemente no Brasil. Eu peguei aqui do Neofeed. Mercado Livre se torna a empresa mais valiosa da América Latina. Quem para esse foguete? No aniversário de 25 anos, o Mercado Livre chega numa marca impressionante. A empresa de maior valor de mercado da América Latina. Sim, mais do que a Petrobras, a gigante brasileira de óleo e gás. A gente está falando de um market cap de 90 bilhões, com B de bastante dinheiro, de dólares, contra quase 84 bilhões da Petrobras, aqui também esse valor em dólares Yankees. Ela chegou a subir 10% na manhã do dia 2, na sexta-feira passada, após a divulgação de resultados que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Segundo o CEO da empresa no Brasil, Fernando Yunes, o Mercado Livre passou o Carrefour e se tornou o maior varejista no Brasil, não só online, o maior varejista. E com alguma variação, está com mais de 40% do market share do e-commerce. Quando a gente vai para segmentos,
O Mercado Livre já era líder em itens de moda, beleza, casa e decoração, saúde, esportes e autopeças. Agora também chegaram lá em itens antes dominados por e-commerces como Magalu e B2W. A gente está falando aqui de smartphones e notebooks. Só faltam duas categorias para eles liderarem: linha branca e móveis. Segundo o Yunis, o objetivo é liderar também, então, Mobile, Madeira Madeira, Fast Shop, Casas Bahia. Boa sorte aí, viu, pessoal? Concorrência não vai ser fácil, não. Nesse segundo tri, o que mais impressionou foi o crescimento de 19% na quantidade de clientes por aqui. Essa magnitude, ela é a mesma de 2021, ano que a pandemia estava no auge, né? E todo mundo foi para o e-commerce. Segundo o Yunis, o Meli é uma máquina imparável. A empresa investiu aqui no Brasil 23 bilhões de reais em 2024 e vai aumentar em 2025. Tecnologia vai ser o principal receptáculo desse investimento e hoje, só por referência, eles já somam mais de 16 mil desenvolvedores. Outro foco de investimento é na logística, claro, aí para suportar as entregas rápidas, que são o diferencial da plataforma. Além do Brasil, a empresa também cresceu no México e na Argentina, duas outras grandes operações do Mercado Livre, e o Mercado Pago, que a gente já comentou por aqui recentemente, segue como estratégia core no desenvolvimento da companhia, principalmente falando em oferta de crédito. A ideia é que o grupo se consolide, ele consolide as operações de varejo, tanto em produtos físicos como em produtos financeiros, sendo um hub completo de comércio, vamos dizer assim. Bom, como cliente do Mercado Livre, eu estou contente com a prestação do serviço. Eu só espero, realmente, que o CAD dê uma freadinha em algum momento, porque monopólio não é legal, viu, pessoal? Não é legal para ninguém, exceto para o monopolista. O Mercado Livre ainda está bem longe de ser um monopólio, né? Líder de mercado, liderança de mercado é bom. Eu imagino que é a busca e é a consequência, de vários acertos do Mercado Livre, mas existe uma tendência de monopolização, como aconteceu com a Amazon, em determinado momento nos Estados Unidos. E isso também não é muito saudável para pequenos negócios e para clientes. De qualquer forma, desejo muito sucesso aí na busca da liderança em outros segmentos onde ainda não é líder. E vamos continuar acompanhando aqui essa empresa gigantesca, agora a maior da América Latina. Resumindo brevemente os resultados divulgados do Mercado Livre, a gente teve no segundo TRI de 2024 um GMV, um valor total de vendas de 12,6 bi de dólares, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que foram os dados legais aqui. Compradores únicos, 56,6 milhões de compradores únicos e 7,4 itens comprados por pessoa. Falando do Mercado Pago, isso do Mercado Livre, né? Mercado Pago está com 52 milhões de usuários ativos, um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano de 2023. Pegando a receita foi de 5 bi, um pouquinho mais de 5 bi, um aumento de 41,5%. A margem bruta 46,6%, que é um markup de 2, bem ok para varejo, mais alto para o marketplace. A parte de Mercado Livre, e-commerce, 3 bi mais ou menos, um pouco menos, e o Mercado Pago 2 bi 100. Agora, quando falar de Brasil, o Mercado Livre Brasil representa 57% do total de e-commerce e o Mercado Pago Brasil representa 51%, quase 52%, do Mercado Pago total. Ou seja, o Brasil é a operação mais representativa do Mercado Livre, apesar de não ser uma empresa brasileira. Lucro operacional foi de 726 milhões de dólares e o lucro líquido de 530, um aumento de 100%, dobrou o lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado. Empresa geradora de caixa, 678 milhões de free cash flow, fluxo de caixa aí já descontando investimentos em CAPEX, e é uma empresa que praticamente não tem dívida. Uma alavancagem, uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,33 vezes, ou seja, a gente pode entender que o Mercado Livre é uma empresa que basicamente não tem dívidas. Extremamente saudável. Bom, Gui, vamos dar sequência aqui. A gente vai falar sobre a discussão dessa semana do BTC Journal. Peguei uma notícia do Valor Econômico para a gente usar aqui como referência. Como a prática de esportes
influencia o trabalho dos CEOs. E a gente está no momento de Olimpíadas, o pessoal está se divertindo, torcendo para os atletas. Olimpíadas são o segundo evento mais divertido esportivo, na minha opinião, perdendo apenas para as Olimpíadas de Inverno, porque nas Olimpíadas de Inverno tem o curling e o bobsled, que são esportes magníficos, né? E aí as Olimpíadas ficam logo atrás, né? Mas tudo bem, tem vários esportes muito legais. Alguns atletas brasileiros recebendo medalhas, o que é um grande orgulho, e vale a pena falar sobre prática de esportes no nosso dia a dia cotidiano aí dos trabalhadores não atletas profissionais. E é uma discussão que eu queria trazer. E eu sei que você, Gui, como um atleta aí de primeira categoria, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa notícia. E colocasse seus pontos, é claro. Vamos lá, cara. Então, claramente tem uma associação aqui entre o esporte e o alto desempenho, né? Que para mim é algo que também, como a notícia que a gente comentou já na semana passada, não parece ser uma grande novidade, né? Trabalhar com alto rendimento em uma empresa demanda organização com horários, demanda determinação, resiliência, foco para executar as atividades e projetos, demanda energia, demanda estudo, muitas vezes demanda a capacidade de se comunicar e desenvolver relacionamentos, né? Para isso, ter saúde, né? Ter energia vital, ter um nível de estresse controlado, ou saber agir sobre nível de estresse, né? Ter um cérebro oxigenado, né? Para não falar do resto do corpo também, né? Tudo isso é fundamental quando a gente fala de alta performance. Como você comentou, tá rolando as Olimpíadas. Eu tenho visto um ou outro esporte que é legal, né? Essa semana teve jogo da seleção do Brasil ali com a Espanha no futebol feminino. Acompanhei um pouco, tava legal. Teve o surf, que foi muito legal. Assim, pessoal, cada um com seus esportes favoritos aí, estão rolando os jogos, né? Nos jogos a gente tem atletas de alto rendimento do mundo inteiro competindo. Como é que essas pessoas, né, alcançam um nível de rendimento que coloca eles entre os melhores do mundo de uma determinada modalidade esportiva, né? Eu duvido que eles façam isso sem treino e estudo constante durante anos, se não décadas. Eu duvido que eles façam isso sem uma dieta equilibrada e personalizada para os objetivos que eles têm. Eu duvido que eles façam isso sem acompanhamento psicológico, porque não é fácil participar de competições, né? Exige muito da saúde mental e emocional. Eu aposto também que eles não fazem isso é, deitando e rolando em vício, né? Como fumando um monte, enchendo a cara, né? Eu duvido que a galera que atinge o nível de olímpico, a regra seja fazer essas coisas, né? Não comer direito, não dormir direito, não fazer exercício, não estudar, não se dedicar. Então, enfim, são as coisas que vão com alto desempenho, né? Não faz muito tempo a gente, acho que até chegou a comentar uma matéria que saiu sobre CEOs fortões, né? E mostrava o Jeff Bezos com o braço, assim, com bíceps destacado, veiudo, né? O Mark Zuckerberg tá agora no jiu-jitsu, né? Tá se exercitando lá. Teve até luta de MMA que ele aparecia lá no time de um dos lutadores. Já desafiou o Musk, não, o Musk, né, pô? Enfim, o Musk desafia todo mundo, né, pra brigar, o cara gosta de brigar, mas, enfim, a gente já viu, assim, o pessoal falando sobre os CEOs, o exercício, né, e a importância disso. Falando da minha experiência pessoal, eu, quando trabalhava no mercado financeiro, lá em idos de 2013, 2014, um pouco mais de 10 anos, eu usava exercício físico como uma válvula de escape, né? Era um momento do dia, ali geralmente 7, 8, 9 horas da noite, que eu ia lá para academia, ia suar um pouco, ia cansar um pouco o corpo e descansar um pouco a mente, né? Fazia bem suar, né? Eu enxergo o exercício físico como parte da rotina de uma pessoa de alto desempenho, parte da rotina de uma pessoa saudável. Eu tô falando de exercício físico, não tô falando necessariamente esporte, mas eu acho que essas coisas andam juntas, né? Dá pra gente falar que muito exercício físico é esporte, né?
Então, essa rotina, ela inclui exercício físico, mas ela também inclui estudo, né? Aprendizado constante. E faça o seu estudo e aprendizado do jeito que você preferir, fazendo curso, lendo livro, né? Curso presencial, curso online, mentoria. Não interessa, mas tem que estar estudando, tem que estar aprendendo, tem que estar se alimentando bem, né? De maneira completa, balanceada. Tem que dormir com um sono em qualidade e quantidade adequadas. Esse era um ponto que falhava lá na minha época de mercado financeiro. E eu acredito que também tem que limitar ou excluir os vícios, né? Álcool e cigarro para nomear alguns comuns. E a gente tem visto também muito CEO que é cara de marca, né? O próprio Jeff Bezos é a cara da Amazon. O Zuckerberg é a cara do Facebook ou da Meta, tanto quanto o Musk é a cara da Tesla. E eu acho que ter os fundadores saudáveis, né, fortes, exibindo vitalidade, não é só uma técnica de relações públicas, né? Por mais que a gente ouça falar do founder-led marketing, é o marketing liderado pelo fundador, né? Essa associação que tem crescido, inclusive em empresas aqui no Brasil, que a gente não vou citar nomes, mas quem que acompanha LinkedIn já deve ter visto vários aí. Acho que simplesmente isso faz parte do rendimento que é esperado desses profissionais. A questão é conseguir equilibrar tudo, né? Será que dá para quem é estagiário e analista fazer exercício e ter uma vida saudável também, Habib? Vamos lá. Em julho, a gente teve o evento esportivo da BTC, né, Gui? O BTC Athletics. Infelizmente, você não pôde participar, estava em Floripa. A gente faz um churrasco para os alunos, aluga um espaço com campo de futebol, quadra poliesportiva, e a galera anima muito em praticar esporte. É muito legal e dá para ver que a prática, do esporte, ela de fato conecta. Particularmente, eu sou um grande fã, do desenvolvimento de esportes e hobbies. Eu tô longe de ser um workaholic que dá importância só para o trabalho. Família e saúde vêm antes, o esporte é parte da saúde, ou seja, na minha opinião, o esporte é mais importante do que o trabalho, né? Ele não paga os boletos, então é claro que tem que ser feito com moderação para você poder trabalhar também. Mas já disse que o esporte, em alguma medida também, os hobbies, devem ter espaço. Mas eu vejo um problema de ordem prática, viu, Gui? Lá no BTC Athletics, uma ex-aluna nossa, muito dedicada, que trabalha numa consultoria de renome, estava conversando comigo sobre a dificuldade de encaixar o esporte no dia a dia tomado pelo trabalho. Na reportagem, a gente vê o CEO que acorda às 5 horas da manhã, de segunda a sábado, para treinar triatlo. Pô, legal, bacana. Mas esse CEO, ele ficou no escritório no dia anterior até às 11 da noite, até meia-noite, como essa nossa aluna faz corriqueiramente? Ele vai ter reunião no dia seguinte às 8 da manhã no escritório? Ele dormiu às 8 horas, que a ciência indica como sendo tão importante quanto a prática de esportes? Olha, eu vou passar um pouco da minha experiência brevemente. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, de domingo a domingo. E por que que eu faço isso? Porque o meu filho acorda às 5 horas da manhã, todos os dias, sem exceção. Eu faço café, eu troco ele, eu dou fruta, brinco um pouquinho, deixo na escola. Eu fico livre 7h30, 8 horas da manhã. Antes disso, não dá nem para trabalhar, nem para fazer esporte. Nos 2 dias que eu tenho para treinar durante a semana, infelizmente apenas 2 dias, eu começo a trabalhar 10h30, 11 horas da manhã, porque é o que dá. Antes disso, é toda a rotina, depois esporte, aí tem banho, tem deslocamento e outras coisas necessárias. Nos outros dias, eu tento fazer um pouco de exercício, 20, 30 minutos em casa, obviamente nada suficiente para um Ironman. E à noite eu dou aula, e nos dias que eu não dou aula, eu durmo às 9 horas da noite. Então também não tem esporte à noite. Resumindo, não dá para falar de praticar esportes e benefícios no trabalho sem falar em redução de jornada, pelo menos nas áreas que os nossos alunos estão, como mercado financeiro, consultoria, tecnologia e indústria, e boa parte deles não tem a flexibilidade que eu tenho, né? Seja pelo cargo, as responsabilidades ou o tipo de trabalho. E muitos CEOs têm um exército de funcionários em casa para fazer tudo que a vida exige, mas não é a realidade da maioria das pessoas.
A verdade é que os CEOs têm uma carga de trabalho muito inferior aos demais colaboradores da empresa e muito mais flexibilidade, além de recurso para contratar gente em casa. E quem é CEO hoje, esse é um ponto que eu considero mais curioso, né? Quem é CEO hoje foi analista nas décadas de 80 e 90, tirando algumas exceções, quando o dia de trabalho tinha 8 horas e não 12 ou 14. Mais ainda, naquela época, pessoal, não existia smartphone. Era muito raro alguém encher o seu saco fora do horário de trabalho, demandas imediatas via celular, WhatsApp bombando, e-mail chegando. Nem o laptop tinha muitas vezes naquela época. Então a pessoa só acessava e-mail quando ela estava no escritório. Fora do escritório, ela nem conseguia ver se recebeu e-mail. Então, se você é CEO e quer incentivar a prática de esporte de seus colaboradores, o que eu acho ótimo, implemente uma jornada reduzida de trabalho. 7 horas por dia, 8 horas por dia. Comece o expediente às 10, ou, né, começa cedo e termina às 16. Ou dá flexibilidade de agenda para a pessoa praticar esporte no horário do almoço, aí vai levar 2 horas e meia, 3 horas de intervalo no meio do dia. Então, eu acho que essa é uma discussão que, na teoria, ela é muito boa. De fato, o esporte desenvolve uma série de competências que vão ajudar no trabalho, de resiliência, de esforço, de paciência, uma série de coisas. Só que a gente tem que pensar na prática. Então, Gui, eu queria trazer um pouco dessa problemática aqui para complementar a notícia. Cara, sem dúvida. É, algum lugar acaba falhando, né, nesse equilíbrio. Não tem como você que trabalha no mercado financeiro, que trabalha numa consultoria, onde é exigido 12, quando não chegam a 14 horas diárias, você querer colocar ali 8 horas de sono, querer colocar o deslocamento para ir voltar, mais uma horinha de exercício, mais comer, mais tomar banho. Você não estuda, você não faz, né? Você só estuda ou só tem algum pequeno momento de lazer no final de semana. Você só vai fazer um exercício, sei lá, talvez com uma sessão mais longa no final de semana. Você só vai viver fora do trabalho no final de semana. Quando você não tem que trabalhar no final de semana, porque às vezes acontece também, né? Então, acho que esse é uma discussão bem interessante. Isso me lembra, assim, de dois casos diferentes. O primeiro é o de uma startup em São Paulo, startup de sucesso, tá? Que já cresceu bastante, tem uma relevância, uma expressão. Onde eu conversando com algumas pessoas que trabalhavam lá, descobri alguns incentivos que ela dava, né? O primeiro era um benefício, algo muito legal, para você morar perto da startup. Então era algo como, sei lá, R$ 700, uma coisa assim. Se você morasse num raio de tantos quilômetros da startup, até tantos, né? Até uma certa distância, você tinha esse benefício adicional. Também tinha um outro benefício, que era se você chegasse no escritório até certa hora, que eu acho que era 9 horas, eles estavam servindo café da manhã. Outro benefício era se você saísse do escritório depois de uma certa hora, se não me engano, 8 da noite, você pode pedir uma janta. E aí a consequência desses três benefícios atuando em conjunto era de que muitas pessoas iam morar próximo da empresa. Como o benefício não era suficiente para pagar um aluguel, eles se juntavam com outros colegas de trabalho que também queriam morar próximos da empresa. Então, fazia uma república de pessoas que trabalham na mesma empresa. E a pessoa acordava de manhã, encontrava o colega de trabalho dela dentro de casa, ia andando pro trabalho, porque ela mora perto, para chegar cedo e tomar café da manhã, e trabalhar, e saía para almoçar, e conversava sobre trabalho com os colegas de trabalho. Aí voltava e trabalhava. E aí, quando ela via que dava umas 7 horas que era hora de ir embora, ela falou: pô, se eu ficar até as 8, tem janta, eu vou ficar aqui. Então ela trabalhava mais. Aí ela jantava enquanto estava no trabalho e falava de trabalho. Aí ela voltava com os seus colegas de trabalho para casa, enquanto falava mais um pouquinho de trabalho, antes de dormir. E eu não sei você, mas acho que dá para ter mais coisa na vida do que só trabalho em todo o tempo acordado da pessoa, né? Então, assim, acho que dá para ser legal oferecendo benefícios e ao mesmo tempo ter um uso horroroso desses benefícios, limitando a vida para a pessoa não fazer nada além da empresa, né? E aí a gente maximiza talvez a métrica errada, né? Eu não tenho dúvida que essa empresa, comparada com outras ali, talvez tivesse
quantidade de horas que cada pessoa passa dentro dela muito alta, né? Mas será que essas pessoas estão produzindo, né, um trabalho de qualidade? Será que o output, né, a saída, o volume de trabalho, a qualidade de trabalho, o resultado do trabalho, ele é proporcional a essa quantidade de horas? Eu acho que em muitos casos isso não é. Né? Então acaba que você simplesmente está fazendo uma troca que não vale tanto a pena assim. E tem um outro caso que eu também me lembrei quando a gente estava conversando aqui, de uma empresa que eu não vou saber precisar o país, se era Noruega, Dinamarca, era um desses lugares onde o pessoal ganha bem e é feliz, né? E aí o que que eles faziam? As mesas lá do escritório, elas não eram, elas não estavam no chão, elas não tinham um pé na mesa. A mesa estava pendurada no teto, ela estava hasteada no teto. E aí essa empresa, quando dava 5 horas da tarde, e se eu não me engano de sexta era um pouco mais cedo, automaticamente as mesas subiam até o teto. E quando a mesa subia, acabou o trabalho, né? Então não só ela limitava o tempo que a pessoa passava trabalhando, como ela também possibilitava que o escritório fosse utilizado para outros fins, porque com as mesas no teto, era só colocar as cadeiras num canto e dava para ter uma aula de yoga, dava para fazer outra coisa no escritório que fosse, né, um esporte, que fosse beneficiar o corpo, que fosse beneficiar a mente, que fosse ser um descanso, que fosse ser algum tipo de lazer, né? Eu acho que isso é algo bem interessante. E aí, até pensando nesses contrastes, né, eu acho que isso está muito atrelado com as culturas de trabalho que a gente tem em diferentes locais, comunidades, né? Aqui no Brasil, a gente copia muito uma cultura de trabalho americana, que é bem workaholic e que gosta de enfatizar essa grande quantidade de horas no escritório, né? Em outros países, a cultura é diferente. Na China é pior, né? Na China é o 666, 777, sei lá qual que era. Lembro que tinha um número assim que o pessoal ficava às 6 da manhã até de noite, 6 dias por semana, o pessoal dorme no escritório. Tem uma cultura bem workaholic por lá também. Mas na Europa, em alguns países, alguns outros países desenvolvidos, tem uma cultura de trabalho mais saudável. Citei aqui, né, Noruega, Dinamarca. Eu lembro de interagir com um colega na mesma empresa, só que ele estava trabalhando em Londres. E ele falava, cara, aqui deu 5 da tarde, você não saiu da tua mesa, tu não fechou o notebook e foi embora, você não é visto como um cara que veste a camisa, da empresa, você é bom, você é dedicado. Você é visto como um cara que não se organiza direito. Você não conseguiu fazer teu trabalho até o horário que é para fazer o trabalho. Você está tendo que ficar mais tempo, né? Então, a gente enxerga a exaustão no trabalho, né, muitas vezes de uma maneira romantizada. E não sei se é o mais saudável, né? Claramente não acho que é o melhor caminho, apesar de, né, estar agora embarcando num contexto empreendedor, né, de estar empreendendo e de não ter hora para mais nada, de sempre ter uma montanha de coisa para fazer, acho que é diferente também falar desse contexto de falar de trabalhar 14 horas no banco, né, para outra pessoa, sem ter qualidade de vida, sem ter autonomia, sem conseguir fazer muita coisa além do trabalho. Exatamente. E aí diminui tempo para esporte, que é o cerne aqui da reportagem, que é algo que a gente deve adicionar preferencialmente aí no nosso dia a dia. Com isso, ficamos por aqui, né, Gui? Queria que você mandasse um abraço para a turma aí, se despedisse do episódio de hoje, agradecendo demais sua participação de novo. Boa, Habibi, um abraço, foi um prazer estar aqui contigo. Ouvintes, espectadores, obrigado pela paciência, né, e pela disposição. Espero que tenham curtido esse episódio aí do BTC Cast. Yuri, esperamos você no próximo e até a próxima, galera. Muito obrigado. Pois é, Yuri, se tudo der certo, estará no próximo episódio. E obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo interesse e pela paciência. A gente tem encontro marcado para mais um episódio do BTC Journal na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.